Olá, veja só, a aula de hoje é o finalzinho, a complementação da aula que nós vimos semana passada, que envolvia o gênero fábula. Então, vou partir aqui de uma revisão, certo? E no final temos um exercício de verificação de aprendizagem, ok? Como eu disse para vocês, as fábulas são histórias contadas. As fábulas são histórias contadas há muitos anos em várias partes do mundo. Elas servem para transmitir uma moral, isto é, um ensinamento ou um conselho. Olha só, todas as fábulas, elas contêm uma moral. Essa moral vem escrita ou não, vem subentendida. E o que é essa moral? Essa moral é um conselho, certo? Um conselho que nós vamos tomar para nós mesmos, certo? Que os seres humanos vão tomar para si, ok? Então veja só, Esopo foi um escravo grego que viveu há cerca de 2.500 anos e que tinha o dom de criar histórias. A maioria delas continham personagens animais que agiam como seres humanos. Por meio dessas histórias, Esopo criticava os comportamentos humanos que considerava errado. Então vamos lá, quem era Esopo? Esopo, aqui está dizendo, era um escravo grego que trabalhava com esse tipo de gênero, com as fábulas, certo? Obviamente a gente já consegue entender que os personagens das fábulas quase sempre são animais conversando, animais interagindo. Por esse motivo se chama fábula, certo? E Esopo, que era um escravo grego, ele tinha habilidade para criar esse tipo de história, certo? Esse tipo de gênero. Então, quando a gente se deparar com texto que os animais conversam entre si e que a gente pode trazer esse ensinamento, essa conversa, essas ações entre animais, a gente pode trazer para os seres humanos, para a vida dos seres humanos. Então aí a gente pode dizer que estamos diante de um gênero chamado fábula, ok? Nós temos outro fabulista, né? O escritor francês La Fontaine, que inspirou-se em Esopo para escrever as suas fábulas. Era outro fabulista renomado. Um primeiro deles era Esopo. Depois, inspirado em Esopo, a gente tem o francês La Fontaine, certo? Então aqui tem o quê? Nós temos o primeiro texto, certo? Que é conhecido. Esse texto é muito conhecido. É uma fábula. Por que uma fábula? Porque são animais conversando, tem uma moral que é um ensinamento, certo? E que pode ser transportado esse ensinamento para a vida dos seres humanos. Então aqui diz o seguinte, texto 1, a cigarra e a formiga. Tendo a cigarra cantado durante todo o verão, viu-se ao chegar o inverno sem nenhuma provisão. Foi à casa da formiga, sua vizinha, e então lhe disse: querida amiga, pode emprestar-me um grão que seja, de arroz, de farinha ou de feijão? Estou morrendo de fome. Faz tempo que não come? Perguntou-lhe a formiga, avara de profissão. A vara é assim, suvina, né? Amarrada. Faz, respondeu a cigarra. E o que fez a senhora durante todo o verão? Eu cantei, disse a cigarra. Cantou, é? Pois agora dance. Quem escreveu isso? Jean de La Fontaine, que são as fábulas, certo? Por que fábulas? Porque são animais conversando e essa situação, essas ações praticadas por esses animais poderiam ser levadas para o cotidiano das pessoas, ok? Muito bem. E o texto 2 diz o seguinte, a raposa e a cegonha, é outra fábula. Vamos ver aqui o que é que conta essa fábula. Um dia a raposa convidou a cegonha para jantar, querendo pregar uma peça na outra. Serviu a sopa num prato raso. Olha, claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema, mas a pobre da cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome.
A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava ao gosto da cegonha, mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim, isso aí tá escrito errado aí, ó. No lugar desse é um i. Assim que chegou, a raposa se sentou, lambeu os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta, de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa, aborrecidíssima, só teve uma saída: lamber as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ela aprendeu muito bem a lição. Enquanto ia andando para casa faminta, pensava: não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseira com ela primeiro. Agora vem a moral, que é o que a gente pode levar para a vida dos seres humanos. Essa história foi para que a gente aprendesse que devemos tratar os outros assim como se deseja ser tratado. A moral diz o seguinte: trate os outros assim como deseja ser tratado. Essa fábula, ela é de Esopo, ok? Então, e esse ensinamento, essa historinha que acontece entre animais, elas servem para os seres humanos. Cabe aos seres humanos, porque há pessoas que fazem desse jeito, que vivem assim como o que aconteceu com a raposa e a cegonha, ok? Então o que é que a gente tem que fazer agora? Nós temos a interpretação aí, ó. A primeira questão diz o seguinte: marque as alternativas, aí deveria estar no plural, as alternativas que apresenta a semelhança entre os dois textos, o texto 1 e o texto 2. Então tem a letra A, são textos informativos. Letra B, possuem dois personagens. Letra C, os personagens são humanos. Letra D, os personagens são animais. Ou letra E, são textos em forma de fábulas. São textos fábulas. Então veja só. Só tem uma letrinha aí que vocês não marcam. Fácil, muito fácil. A2. Para responder as questões abaixo, leia o texto 1. Aí vocês voltem lá para o texto 1. Aí a primeira letrinha aí da questão 2 pergunta o seguinte: quais são os personagens da história? Aí você vai colocar aí o nome dos personagens do texto 1, certo? Aí vocês vão perceber que se tratam de personagens. Será que são humanos ou não humanos? São animais ou não são animais? São animais conversando? Eu quero saber quais são os personagens, que é para a gente formar aí com a resposta da letra A, B, C, D e aí vai, a gente formar as características do gênero fábula. Na letra B, quem é o autor do texto? Aconselho vocês a olharem lá no final do texto que diz lá quem é o autor. É só escrever aí na resposta da letra B. Letra C, o que aconteceu com a cigarra quando o inverno chegou? É só você investigar, ir lá para o texto, pega lá o que foi que aconteceu, diz aqui com suas palavras. Na letra D, o que a cigarra poderia ter feito para que sua situação fosse diferente no inverno? O que vocês acham? O que a cigarra fez, mas o que ela poderia ter feito? É isso que eu quero saber. O que ela poderia ter feito para que a situação dela fosse diferente no inverno? Coloca aí. Capricha na letra. Cuidado com a escrita, a ortografia correta das palavras. Atento para a pontuação também na hora de responder. Na letra E, qual foi a atitude da formiga em relação à cigarra? Fácil, está lá no texto. É só vocês transcreverem de lá para aqui, para a resposta da letra E. Letra F, você concorda com a atitude da formiga? Aí você vai dizer aí sim ou não. E continua com a resposta da letra F, porque são duas perguntas na mesma letra. Se você fosse a formiga, que atitude tomaria em relação ao pedido de ajuda da cigarra? Vocês fariam do mesmo jeito? Fariam do mesmo jeito? Fariam diferente? Como fariam? Então, na letra F são duas perguntas. Primeiro começa dizendo sim ou não e depois diz como é que vocês fariam
se vocês fossem a formiga. Terceira, para responder as questões abaixo, leia o texto 2. Agora, não mais será referente ao texto 1. Agora as respostas serão referentes ao texto 2. Letra A. Quais são os personagens da história? Agora do texto 2. Coloca aí. B. Quem é o autor do texto? A primeira resposta da letra B. Quem é o autor? Aí continua. E qual é o título do texto? Aí primeiro você responde. O autor é fulano de tal. Ponto. E o título é tal. É tudo na letra B. Letra C. Quantos e quais são os ambientes em que a história acontece? Do texto 2, a história acontece em um ambiente, em 2 ambientes, em 3 ambientes, em 4 ambientes, certo? Quantos são os ambientes e em que quantos e quais são os ambientes? Você vai dizer o número e onde aconteceu essa história, certo? Quantos ambientes? Você vai dizer se é 1 ambiente, 2 ambientes, 3 ambientes. E qual foi o ambiente? Como é o nome do lugar que está acontecendo essa história? Letra D. O que a raposa fez com a cegonha? Coloca aí. É fácil demais. Letra E. Em sua opinião, qual foi o sentimento da cegonha ao sair da toca da raposa? O que vocês acham? Como era que ela estava se sentindo quando saiu de lá, da toca da raposa? Letra F. Qual é a moral da história? É só pegar lá. Está lá escrito, moral. Aí você pega e transcreve aqui. Agora, na letra F ainda continua outra pergunta e continue com a seguinte, com outra resposta. Qual a sua opinião sobre essa moral? Na letra F vocês tiram a moral, transcrevem aí para baixo e depois dizem o que vocês entenderam. Qual a opinião de vocês a respeito dessa moral do texto 2? Muito bem. A quarta questão. Em que situações do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? Qual a situação? Transportando para os seres humanos. Essa situação aí pode ser usada essa história, essa fábula pode ser usada em que situação na vida dos seres humanos? Ok? Fácil demais, né? Vou ajudar um pouquinho. Vocês pensem aí, se isso aí pode servir no ambiente da família, da nossa casa, no nosso trabalho, certo? Entre patrão e empregado, entre professor e aluno. Me digam aí alguma coisa. Vamos lá. Agora nós temos esse texto, essa próxima fábula, o cão na manjedoura. Aí o que é que vocês vão fazer? Vão ler, certo? Que agora é com vocês. Vão ler, papapá, tudo direitinho, tá? Leia aqui, tudo bem direitinho. Vão dando pausa aí lendo, certo? É curtinho o texto. Vão lendo, tem a moral aí embaixo, certo? Livro de Fábulas, editora Martim, certo? Aí a quinta questão pergunta sobre esse texto. Em que situações do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? Mesma pergunta da quarta. Só que agora vocês vão responder em relação a este texto aqui, ó. A quinta questão vão responder em relação a este texto que tem o título O Cão na Manjedoura, certo? Muito bem. Beleza, vamos lá. E mais um textozinho, mais uma fábula, com o título O Lenhador e Hermes, que é um deus, certo? Leia o texto, que agora é com vocês, é a vez de vocês, certo? Aí o texto, estou passando devagar, porque vocês vão dando pausa para ler, certo? Leiam, e eu também vou mandar um arquivo sem minha voz, para vocês não precisarem estar pausando, certo? Tá aí o textozinho, no final aqui do texto, tá? Nós temos a moral do texto, que diz nessa moral, a divindade é favorável aos justos, a divindade é favorável aos justos, tanto quanto é hostil aos injustos. Também está lá no livro de fábulas da editora Martim. Tem um vocabulário, que é o significado de Hermes, que é um mensageiro dos deuses, certo? Pulou aqui, vamos voltar.
Aqui. Tem também essa expressão, seduzido pelo engodo, que é a mesma coisa de atraído pelo ganho fácil. Aí nós temos a sexta questão, que é a mesma coisa da quarta, da quinta. Ó, em que situações do nosso cotidiano você acha que essa moral da história pode ser utilizada? É até muito fácil. Ok? Muito bem. Aí nós temos mais um textozinho, certo? Após ter convertido toda a sua fortuna em ouro, porque o título é O Avarento, certo? Vocês vão ler, tudo direitinho, é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Ó, inclusive, às vezes, a mesma resposta que você dá na quarta pode, às vezes, servir para a quinta, para a sexta. Nós temos a moral aí, certo? E a sétima pergunta é a mesma da quarta, da quinta, da sexta. Em que situações do nosso cotidiano? O que é que a gente pode transportar isso para o ser humano? É isso, a pergunta é essa. Certo? Agora, talvez essa seja a nossa questão mais importante. Proposta de uma mini redação, de uma redaçãozinha. Fábula é uma narrativa figurada, ou seja, criada, inventada, na qual as personagens são geralmente animais que adquirem características humanas, porque o que eles estão fazendo serve para os seres humanos. Pode ser escrita em prosa, que é esse tipo de texto que vocês viram aí, mas também pode ser escrita em poesia, em verso. E é sustentada sempre por uma moral, que é o ensinamento, constatada na conclusão da história, que vem lá no finalzinho. Usando sua imaginação, é isso que eu quero, certo? Tá aqui, escapou, mas a gente vai voltar. Usando sua imaginação, escreva uma fábula com uma moral, que é um ensinamento, que transmita um belo ensinamento. Se quiser, faça um diálogo. Escreva em torno de 18 linhas. Escreva em torno de 18 linhas. Vamos lá. Mostre que você tem ótimas ideias. É isso que eu quero que vocês façam agora. Vocês vão escrever uma fábula, coloca um título. Lembre-se que são animais conversando, interagindo. Que essa interação, essas ações entre os animais, elas serviriam para o cotidiano, elas servem para o cotidiano dos seres humanos, e no final você bota o ensinamento, que vai chamar de moral. Escreva até 18 linhas, é isso que eu quero. Façam tudo muito bem feitinho, e segunda-feira, vocês devem levar para a aula de terça-feira, terça e quarta, vocês devem levar para a aula híbrida, para a aula lá presencial, para quem não participou na primeira semana, mas vai participar agora da segunda semana, ok? E na segunda semana, minha aula será terça-feira da semana que vem, ok? Hoje são 5 de agosto, certo? Eu vou precisar, hoje são 5 de agosto, quinta-feira, não é isso? Eu vou precisar desse material terça-feira da semana que vem. Então, quem vai fazer isso? As pessoas que ainda não fizeram em sala de aula nessa primeira semana. Ok? Muito bem, qualquer coisa é só perguntar. Abraço para todos.